Senhor das profundezas, o dono de toda materialidade e criador dos vícios. Tio Lu para os íntimos, né? Ele é a expressão do mundo carnal, que pode ser prazeroso, mas também pode prender e desviar seu caminho. Ao contrário da temperança, ele representa os excessos. E olha que bacana, olha que contraste, né? Nós saímos de uma carta angelical, com fundo claro, uma carta que era divina, e fomos diretamente para o diabo. Saímos de uma carta sobre moderação e parcimônia e fomos para uma carta de excessos, né? Enfim. Então aqui nós temos uma representação do diabo, né? Existem incontáveis, eu acho, né? Mas basicamente, o que ele representa aqui? Primeira pergunta, ele é mau? Será que o diabo é mau, intrinsecamente falando? Alguém quer arriscar, quer filosofar sobre isso? O que vocês pensam? Será que ele é mau? Ou será que ele é um bode expiatório, ou sei lá o quê? Né? Tem um livro que eu gosto muito, que eu já falei para vocês, que é Zorba o Grego, que tem um monge lá que ele fala assim, que ele precisa estar com um problema muito grave, porque ele é um monge casto e tudo mais, só que dentro dele tem um diabo. Tem até nome, diabo, dá um nome pro diabo lá. Ah, e esse diabo adora vinho, adora mulher, adora carne. Eu não gosto dessas coisas, mas ele, o diabo que mora dentro de mim, gosta. Então ele ia comer, ele pegava ali só as castanhas, só as frutas, agradecia a refeição. Agora é a vez de alimentar o infeliz. Ele devorava a carne, devorava o vinho, né? Nada é bom ou ruim. Tudo é neutro, tudo é interpretação da situação. Mal para primeiro, mal para um e bom para o outro. Entendi. Então, o que acontece com o diabo, né? São diferentes interpretações. Ninguém está completamente certo nem errado, né? São pontos de vista diferentes, né? Mas o que acontece é que muitas vezes o diabo é só o que é. Ele é só essa energia mais terrena, é uma energia desviada da espiritualidade, desviada de um foco divino. E pode ser boa, pode ser ruim, como vocês estão falando aí, né? Depende da forma como a pessoa usa, mais uma vez. Só que ele assusta. E essa é uma das características do diabo. Ele precisa ser assustador, né? Esse pentagrama para baixo, que nós endemoniamos, né? Ah, é a coisa ruim, pentagrama para baixo. O que é o pentagrama? O pentagrama é uma representação de um menininho, de um hominho, com a cabeça, os dois braços e as duas pernas. E esse pentagrama de ponta cabeça representa que esse hominho está com a cabeça para baixo, ou seja, voltada para a terra, para as questões materiais, carnais, não está ligada, conectada ao divino, ao espírito, a cabeça para cima. Eu falei um pouco disso no pendurado, lembra? Que essa coisa do pendurado ficar de cabeça para baixo e está se afundando ali, né? Então, da mesma forma, essa estrela simplesmente representa isso. E os chifres, mesma coisa. O chifre, muitas vezes, é até visto como um sinal de ligação espiritual, né? Dependendo da cultura e tal. Porque o chifre é aquilo que sai da sua cabeça e tenta alcançar os céus, né? E o do diabo tá para baixo, tá para a terra. A tocha, que é a força de vontade dele, a energia que ele emana, tá pro chão, tá para a terra também, tá? Então tudo nele mostra que ele tá ligado para aquilo que é terreno, tá? Não necessariamente é ruim, tá bom? Então o que o diabo fala aqui? Sexualidade, sexo de maneira geral, tá? Tudo aquilo que é sensual pode ter uma certa relação com o diabo, embora tá mais ligado à carta dos enamorados, como nós vimos, mas tem um pouco de sensualidade, mas é mais a sexualidade. O diabo é mais explícito, né? Licenciosidade. Licenciosidade é o seguinte, é quando, olha só como já começa os contrapontos com a temperança, né? A temperança fala o quê? Meu cara, você precisa descansar. Pega leve. Beleza, peguei leve. No diabo é o quê? Você tá 3 dias vendo Netflix. A Netflix já te perguntou assim, você tem até alguém assistindo ainda? 28 vezes. Na última ela perguntou, você tá vivo, meu irmão? Aí você falou, deu play e continua lá. Você tá comendo Hot Pocket e Coca-Cola 3 dias ali. Por quê? Não, eu tô descansando. É meu descanso. Cara, você tá se matando. Você tá descansando, mas você não tá jogando, não tá pondo lixo na rua pro lixeiro pegar, sabe? Isso se torna licenciosidade. É quando você exagera. É a falta da temperança. A temperança é o equilíbrio. Aqui é o excesso. Ou seja, você começa a falar assim, não, já trabalhei meia hora hoje, agora eu vou descansar o restinho do dia. Sabe? Aquela pessoa totalmente licenciosa. Não quero saber disso.
eu quero me descansar e tal. E você deixa de fazer coisas essenciais, tá? Então, assim, tem um momento do diabo que a gente tem que, né, curtir os prazeres da vida, e tem um momento da temperança que a gente tem que entender que é o equilíbrio ali, tá? Sempre vai ser uma questão de bom senso, tá bom, gente? Mas é isso, cuidado com a licenciosidade, tá? Às vezes a gente acha que a gente tá só descansando, e na verdade a gente tá se acabando, a gente tá deixando de fazer o básico por vezes, tá? Então toma cuidado. É uma carta que fala sobre o apego em todos os sentidos, tá? Uma carta extremamente apegada, uma carta que passou pelo arcano da morte, porém não aprendeu nada com o arcano da morte, pelo jeito, né? Ou aprendeu no momento, mas voltou a cometer os mesmos erros, né? Renan, e quando a relação é definida como a carta do diabo, pode ser considerado um sinal de alerta, relação obsessiva? Olha, depende muito do contexto. Por vezes, pode ser simplesmente uma relação muito ligada ao sexo. Sabe aquela relação assim, cara, eu nem gosto da pessoa, mas o sexo, a química nossa é excelente. E tipo, eu sei que o cara não vale nada, eu sei que a mulher não vale nada, mas, nossa, a nossa relação é totalmente carnal, totalmente focada na parte material. Não temos um vínculo emocional, não temos um vínculo afetivo, uma conexão espiritual. É totalmente o quê? Tocha para baixo, chifre para baixo, cabeça para baixo. É tudo voltado para a parte carnal, tá? Mas sim, também pode ser considerado um belíssimo de um alerta. Geralmente o diabo vem como um alerta, né, para você tomar cuidado, tá? Ele pode falar sobre coisas que não estão esclarecidas, né? Perceba que esse fundo preto da carta, né, mostra assim que você não está tendo clareza sobre essa relação. Você pode estar caindo numa teia, né, numa pessoa manipuladora, uma coisa nesse sentido. Enfim, tem muitas coisas, né? Isso. Aí o diabo é a carta do PA ou da BA, né? Pior que sei que já vi isso. O posto em tudo, mas aqueles gajos aqui me querem. Pois é, às vezes acontece. E assim, às vezes a gente tem essa dificuldade de separar uma coisa da outra, né? Porque quando a química é boa, a gente acaba se conectando com a pessoa um pouco mais. Enfim, é complicado, tá, gente? Vamos lembrar que essa carta, lembra dos enamorados, né? Vocês lembram do desenho. Já falei algumas vezes para vocês da associação dessa carta com a carta dos enamorados. Mas só para revisar, temos aqui a carta número 15, né? E 1 mais 5 é igual a 6, que é a carta dos enamorados, que é basicamente um anjo no centro com um homem e uma mulher muito parecidos aqui, né? A mulher com uma árvore atrás que tem essas frutinhas, né? Igual esse rabinho aqui, e o homem com uma árvore atrás que tem esses foguinhos, igual o rabinho dele também, né? Então, os enamorados falam sobre escolhas. O diabo também. Só que os enamorados são escolhas conscientes, por isso que existe luz na carta. E aqui são escolhas inconscientes. Nós estamos decidindo, mas nós estamos decidindo pela força dos nossos hábitos, pelo nosso inconsciente, pelos nossos traumas, pelos nossos medos, né? Nós não temos clareza. Você vai fumar um cigarro. Você não escolheu fumar um cigarro conscientemente. Você está indo, é uma escolha, você é uma escolha inconsciente, tá? Por isso que fala sobre os vícios, por isso que fala sobre o apego, por isso que fala sobre tantas coisas que nós comentamos até agora. A carta do diabo pode representar uma relação interesseira apenas pelo dinheiro, por exemplo? Pode. Pode sim. Pode sim, porque dinheiro também é matéria, tá? E a carta do diabo é manipuladora, ela pode mentir, ela pode persuadir, ela pode fazer o que quiser. Em uma tiragem pérola, o diabo na parte sexual é uma boa carta. O diabo na parte sexual geralmente é uma ótima carta. O diabo é festa. Cuidado, depende, né? Porque assim, às vezes a pessoa também ela quer uma vida sexual ativa, bacana, gostosa, prazerosa, mas o diabo, dependendo das oitavas que pegar, pode ser uma pessoa perversa. Pode ser uma pessoa que gosta de, né, sei lá, eu não vou dar exemplos, mas pode ser que não condiza com o que a outra pessoa esteja buscando, por exemplo, né? Então, pode ser aquele sexo que vicia, que deixa a pessoa, por exemplo, um pouco submissa na vida real, ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, depende muito do contexto, de toda a situação, tá? Mas é isso, geralmente, assim, eu quero sair hoje à noite, tô solteiro, quero curtir, como é que vai ser minha noite? Diabo, pá, vou curtir, tá? Só tomar cuidado com os excessos, mas pode curtir, né? Então, se as duas pessoas gostarem, poxa, é o diabo, cara, a pessoa vai sair, as duas vão sair tudo machucada, roxa e feliz da vida, né? Mas se a pessoa tá conhecendo aquela menininha tímida que não curte muito essas paradas e tal, e vê um cara com a energia do sexo do diabo, ela pode se surpreender positivamente, é claro, né? Mas é bom falar, olha, esse cara pode ser sim, aquele cara que vai querer de 5 em 5 minutos, né? Talvez não seja o que você esteja buscando, é de cada um, tá? Bom, temos aqui a prisão do ego também, do diabo, né?
é uma prisão, né? O ego em si é uma prisão, né? Nós temos muita questão do ego também na torre, que nós vamos ver em seguida, tá? Mas é basicamente o momento da carta do diabo é quando você está preso ao seu ego. E tudo que você faz é para que esse ego seja alimentado, ou pelo menos que não seja rejeitado pelas outras pessoas, né? Então, você toma decisões ridículas que podem prejudicar outras pessoas, mas para manter o seu ego em dia. É aquele chefe, por exemplo, que pune um funcionário injustamente, não porque ele fez nada de errado, mas porque ele, por exemplo, furou com a hierarquia. Ao invés de falar com ele, falou com outro cara. Aí o tá com o ego ferido, vai lá e desconta o funcionário, fala que ele fez tal coisa e tal, e desconta nele. Então, é uma carta ardilosa, né? Então, tomar cuidado também com isso. Você pode estar preso a questões egóicas que estejam te levando para tomadas de decisões ruins. É uma decisão. O chefe escolher punir aquele funcionário é uma decisão. Só que é uma decisão baseada no inconsciente. Ele não está pensando, ele furou hierarquia, agora estou com o ego ferido. Como estou com o ego ferido, vou lá e vou falar que ele fez tal coisa errado, tal. Não. Ele vai lá e fala, acha que é justo, mas lá no fundinho, se ele parar pra pensar, ele percebe.